E aí galera, tudo bem? Olha, hoje é dia de debate aqui no nosso canal e o debate é sobre os novos modelos de família no Brasil. O que é que você pode utilizar, quais são as informações que você pode ter para escrever sobre essa temática? Primeiro, você deve examinar mudanças de comportamento na nossa sociedade. Você deve interpretar dados estatísticos e analisar as transformações na composição das famílias. Você deve mostrar como a sociedade deve encarar essa nova realidade. Os conteúdos atrelados a este assunto, demografia, população e mudanças sociais, tudo bem? Primeiro vamos a um dado. O Censo Demográfico de 2010 pesquisou pela primeira vez o sexo do cônjuge nos lares em que as pessoas se declaravam casadas. Os resultados mostram, claro, que a configuração das famílias brasileiras mudou. Segundo o censo, 20% dos casais formados por pessoas do mesmo sexo declaram ter filhos, uma coisa impensável há 30 ou 40 anos. Então, 20% dos casais homossexuais hoje já têm filhos no Brasil. Outro dado, nas uniões heterossexuais, aumentou a proporção de casais sem filhos, que passou de 14,9% em 2000 para 20,2% do total. Isso significa o quê? Que as famílias brasileiras estão tendo menos filhos. Aliás, eu acrescento uma outra informação. O IBGE recentemente divulgou que a média de filhos por família no Brasil chegou a 1,7. É o menor número da história. Então, atrelada à decisão de não ter mais filhos, também há o caso da diminuição brusca do número de crianças. Isso, claro, vai ter implicações sérias em outras temáticas em relação ao futuro do país. Então, é um novo formato de família. Uma família que agora é muito pequena, que não tem mais duas crianças, ou mesmo casais que decidem não ter filhos. Outra informação. O estudo diagnosticou que 16,3% das famílias formadas por casais com filhos podem ser consideradas reconstituídas, ou seja, os filhos eram apenas de um dos dois, tá certo? Há uma combinação, então, dos filhos do homem, dos filhos da mulher, ou às vezes de dois homens, de duas mulheres. Em outras palavras, há uma reconstituição familiar e, nesse caso, o estudo diagnosticou que 16% dos casais já estão nessa situação. Então, vejam, esses dados mostram que um conceito importante para discutir a questão da família no Brasil é a modernização dos comportamentos. O comportamento das pessoas mudou, a sociedade mudou e a família automaticamente mudou junto. Não era possível ter o mesmo formato de família com pai, mãe e filhos como tínhamos há 30 ou 40 anos. Outra questão que tem a ver com a mudança de comportamento. Antigamente, homens e mulheres casavam entre si e ficavam juntos por praticamente a vida toda. Hoje, isso não acontece mais, não é? Inclusive, existe a lei do divórcio que facilitou muito para quem quer se separar. Hoje, a mulher não fica mais casada por uma obrigação social. Então, essa mudança de comportamento, claro, influenciou também na formação familiar. Outra coisa, antigamente, os homens trabalhavam e as mulheres cuidavam da casa e dos filhos, e tinham muitos filhos. Hoje, as mulheres estão adiando ao máximo a maternidade, querem primeiro se realizar profissionalmente e não querem mais ter 4, 5, 6 filhos. Hoje, quem tem 2 já está extrapolando a regra, como se fala. Outra coisa, se a sociedade mudou tanto, quais as causas dessa mudança? A gente pode refletir, por exemplo, sobre a importância do movimento feminista, que mudou a concepção da mulher em relação ao mundo. A mulher passa a trabalhar, a mulher passa a ser mais dona de si, e a mulher é decisiva na formação familiar. Então, isso foi um componente importantíssimo para as mudanças que aconteceram nos últimos anos. Os novos direitos, novos valores foram legalizados, alguns deles se chocam com hábitos e valores morais construídos sobre bases anteriores, mas as mudanças nesse campo são assim mesmo. Elas são lentas e por isso são fonte de conflitos. A gente não muda a concepção de uma sociedade simplesmente por causa de uma lei.
não é? A lei vem para reforçar um comportamento que já é notado na sociedade, mas ela não tem a força de mudar o pensamento social de uma hora para outra. Então, essa mudança acontece de forma lenta e é preciso olhar para a formação da família à luz dessas mudanças sociais. Então, olha só. Agora eu vou te apresentar, por fim, um texto sobre esse assunto, um texto bem divididozinho para você entender a formatação da redação, para você entender os mecanismos textuais, debatendo as novas formas de amor, o novo modelo de família. Acompanha junto comigo. As mudanças pelas quais a sociedade passou nos últimos anos chegaram à célula máter, a família. Antes estrita a pai, mãe e filhos, essa instituição hoje é o reflexo de novos valores éticos e morais, de mudanças no mercado de trabalho e nos direitos individuais, que em muitos casos têm se sobreposto à tradição social. Observe aí na tela, vou deixar para você olhar. Vejam esses 3 elementos coloridos: novos valores éticos e morais, mudanças no mercado de trabalho e nos direitos individuais. São as 3 linhas argumentativas que serão utilizadas no desenvolvimento do texto. É bom que seja, inclusive, nessa ordem, tá? Então, parágrafo de desenvolvimento agora, falando de novos valores éticos e morais. Acompanha comigo. Os novos valores éticos e morais da sociedade têm reflexo direto na organização familiar. O crescente número de divórcios e de mães e pais solteiros se revela no censo de 2010, com crescente número de famílias em que um faz papel de 2. Da mesma forma, casais homossexuais têm adotado filhos ou mesmo, no caso das mulheres, optado pela inseminação. Dessa forma, a ciência também dá sua contribuição para mudanças nos paradigmas familiares. Veja que é um parágrafo inteiro voltado para discutir o quê? Os valores éticos e morais. A questão do divórcio, a questão de mães e pais solteiros, a questão da adoção por casais homossexuais e até a inseminação, que está ligada a um avanço científico. Agora a gente continua falando do tema, olhando para as mudanças no mercado de trabalho, item que já estava elencado na introdução. Outro fator decisivo, observe que essa expressão serve para ligar os 2 parágrafos. Outro fator decisivo foram as mudanças no mercado de trabalho. Antigamente, as mulheres casavam muito cedo e passavam a vida cuidando dos filhos. Hoje, a maternidade tem sido adiada e já existem até casais mais jovens que simplesmente optaram por não ter filhos. Pela primeira vez na história, o Brasil registrou no censo 2010 menos de 2 filhos por casal, 1,9. Esse dado, eu digo a você que já chegou a 1,7 em 2016. E a ideia de que até que a morte os separe também é coisa do passado. Cresceu o número de divorciados e muitas crianças ganharam irmãos por parte de pai ou de mãe. Observe que o parágrafo é encabeçado por uma frase sobre o mercado de trabalho. E aí se mostra como esse mercado de trabalho influenciou na diminuição do número de filhos e, obviamente, no formato da família brasileira. Por fim, terceiro parágrafo fala da legislação e dos direitos individuais. Os direitos individuais já apareciam citados lá na introdução, não é? Então, olha só. Não se podem esquecer ainda os avanços legislativos quanto aos direitos individuais. As novas regras que facilitam o divórcio e o reconhecimento da união estável entre casais homossexuais contribuíram decisivamente para novos modelos de família. Com o avanço civilizatório, os direitos individuais prevalecem ante tradições seculares. Bom, fechada toda a parte de desenvolvimento, vamos agora para a conclusão, que deve, claro, estar atrelada ao que você debateu no texto. Houve avanços, é inegável, mas ainda há caminhos a percorrer. Frase guia, né? Que caminhos são esses? Vamos lá. A legislação precisa, cada vez mais, estar ao lado do indivíduo, garantindo o seu direito à felicidade. Com maior nível educacional, a população também passa a encarar a nova família brasileira de forma mais plural, menos engessada. Afinal, se a célula máter da sociedade é tão mãe assim, ela está disposta a reconhecer que o amor não tem forma, não tem cor, não tem opção sexual. E é a família, independentemente do modelo, que deve ensinar essa nobre lição aos homens. Claro que a conclusão, no caso específico do Enem, precisaria ter outros elementos mais aprofundados, mais detalhados. Aqui é uma conclusão que atende
a um texto que você poderia utilizar num vestibular mais tradicional. Ele faz uma proposta a respeito da legislação e também elenca a necessidade de ter uma educação de qualidade para a mudança de comportamento da sociedade. Porque, como a gente já disse aqui, não se muda o comportamento ou a visão de uma sociedade por meio de uma canetada, por meio de uma lei. Beleza, galera? Espero ter contribuído então com o debate. Se tiver dúvida sobre o nosso curso, acessa professormenelau.com.br. Lá você encontra todos os horários, as disciplinas que nós oferecemos. Temos outras áreas do conhecimento também para você se preparar da melhor forma possível. Porque, como eu sempre digo, a gente vai te levar para a universidade. Inscreva-se no canal e curta as nossas aulas. Valeu, galera. Tudo de bom.